final está definida. Eu acho que a galera lá depois vai... Se é que é isso mesmo, né? Se é que é Boca e Fluminense mesmo, porque a Conmebol não dá nem pra gente confiar no... Mas, pelo que eu vi no site da Conmebol, é Boca e Fluminense e, por enquanto, não altera nada. Vai alterar pra quem tá lá, no estádio, pro design do estádio, pra venda do jogo, enfim, pra questões de marketing e de presença do torcedor, que lado que entra, qual é o banco que fica, qual é o vestiário que utiliza, em que lado do campo que aquece. Tem tudo isso aí que é pré-definido pra você poder ter uma organização mais tranquila e melhor para uma grande final, que vai ser no estádio do Maracanã. Fluminense e Boca Juniors tem aí uma partida grande no retrospecto de Libertadores, que foi a semifinal de 2008. Naquela ocasião, o Fluminense venceu por 3-1. Tinha empatado 2-2. O jogo lá tinha sido no El Cilindro. O jogo não foi na Bombonera. Eu não lembro realmente qual que era o assunto na Bombonera, se estava em reforma, se estava interditado, se estava... Não lembro. Mas o fato é que o jogo foi no El Cilindro, 2-2 lá, e depois o Fluminense vencendo por 3-1, e agora vamos ter mais um Fluminense e Boca no Maracanã. O Boca que já decidiu uma Libertadores no Maracanã. Na verdade, não foi o jogo decisivo, porque foi o jogo de ida, mas o Santos... na final da Libertadores de 62 ou 63, uma das duas. O Santos manda o jogo contra o Boca no Maracanã. Era comum o Santos mandar no Maracanã, inclusive manda o jogo do Mundial contra o Milan, que era ida e volta e tal. Então o Boca já saiu derrotado uma vez do Maracanã numa final de Libertadores. Essa agora, jogo único, dia 4, Boca Juniors chega com 6 empates, 4 deles em 0-0, e pode acontecer do Boca Juniors ser campeão sem ter vencido uma partida de mata-mata. Pode acontecer. Pode acontecer. Assim é o regulamento, né? Assim é o regulamento. Foram 3 disputas por pênaltis, você vê aí o caminho do Boca, primeiro contra o Nacional, depois contra o Racing, depois contra o Palmeiras. Aliás, contra o Palmeiras, cara. Que coisa, hein? Porque já tinha tido a semi de 2001 nos pênaltis, a final de 2000 nos pênaltis, e no ano passado. Não. Nesse ano, é a terceira, 3, isso. Em 2018 não foi nos pênaltis. Mas o Palmeiras caiu na semi também pro Boca. Então, realmente, o retrospecto do Palmeiras contra o Boca não tem sido dos melhores recentemente. E agora contra o Fluminense, que na sua caminhada passou pelo Argentinos Júniors, depois pelo Olímpia e pelo Internacional. Vamos ter a final Boca Juniors e Fluminense. Pegando aqui a análise do Data Carecation, fazendo todos os estudos que nós estamos começando a fazer, nesse momento nós temos uma parcial do favoritismo, 60-40, Túlio. Nesse momento. Eu acho que o Fluminense é favorito. Ah, André, você tá falando que o Fluminense vai ganhar. Ah, André, eu vou voltar aqui na segunda-feira depois da final e vou mandar um chupa pra você se o Fluminense perder. Problema seu. Eu não tô falando que o Boca vai ser campeão. Que o Fluminense vai ser campeão. Não tô falando também que o Boca vai ser campeão. Não tô falando que nenhum dos dois vai ser campeão. Tô falando que, pra mim, tem um favorito e o favorito é o Fluminense. O Fluminense tem mais bola que o Boca. O Fluminense joga mais que o Boca. Mas é um jogo único. E é um jogo único com o Fluminense sabendo que o adversário tá confortável com o empate. O adversário começa o jogo confortável com 2 resultados. Ah, mas pode ser que vá para os pênaltis e perca. Pode. Mas o retrospecto não tem mostrado isso, né? Não tem mostrado isso. Vai ser a 12ª final de Libertadores do Boca Juniors. 12ª. Agora, o Fluminense, ele vai ter algumas vantagens. A primeira e mais importante delas, eu acho que é na bola.
na bola. Na bola. Palmeiras, o Fluminense tem mais bola do que o Boca. Palmeiras também tinha. Mas o Fluminense tem mais bola que o Boca. Agora, como vai ser isso? Se ele vai conseguir, em campo, demonstrar isso? Porque são 90 minutos. O Fluminense, por exemplo, Túlio, ele não pode se dar o luxo do que aconteceu nas duas partidas de semifinal. De ficar atrás, porque se ficar atrás contra o Boca, vai ser duro virar. Ontem o Palmeiras ainda conseguiu empatar. Mas vai ser duro, cara. Porque numa final de Libertadores, eles vão murchar. Se eles fizerem 1-0, velho, é complicado. Complicado. Então, assim... E tem outra. Por uma coincidência, e é coincidência, é uma final no Maracanã. A grande maioria dos ingressos, que são aqueles neutros, certeza cairão nas mãos do torcedor do Fluminense. Muitos já estão. Muitos já estão. Até teve essa vantagem, né, o Fluminense, o jogo foi um dia antes, eu não sei se tinha ingresso à venda ontem ainda, não sei se deu pra usufruir. Ontem já não tinha, né? Anteontem. Quando terminou o jogo do Fluminense, acho que os ingressos neutros não estavam mais à venda. De qualquer forma, vai abrir um novo lote. E assim, quando abriu a venda, é muito mais confortável pro torcedor do Fluminense, do próprio torcedor do Palmeiras aqui em São Paulo, de comprar o ingresso falando, ó, se meu time tiver, beleza, se não, perdi o dinheiro ou repasso, tento repassar pra alguém. É muito mais difícil pro torcedor do Boca, né, arriscar, fala, pô, já vou comprar, aí não sei se vai ter passagem, não sei, é um pouco mais complicado, mas a gente sabe que o torcedor do Boca, ele comparece em grande número. Ontem achei até estranho que não tava, vi várias imagens durante o dia. Eu acho que seria 50-50. Eu também Mas acho. contra o Boca, apesar do... Porque tem gente no chat que certamente vai falar, pô, o Boca, 6 vezes campeão, o Fluminense ainda não conquistou. Meu amigo, se o Fluminense fosse um time pequeno, eu até concordaria com vocês, que a camisa poderia pesar e não sei o quê, e papapá. Só que, cara, o Fluminense, ele não é um time pequeno, ele é um time grande. Apesar de não ter ainda a conquista de Libertadores, ele é um time grande. Então, assim, eu não acho que o time do Fluminense vai sentir, falar assim, nossa, olha, é o Boca, meu Deus do céu. Não acho que vai ter esse sentimento nos jogadores. Eu acho que, inclusive, se a pressão puder atrapalhar de alguma maneira o time do Fluminense, vai ser meio que a pressão interna. Porque, com certeza, os jogadores do Fluminense entram mais pressionados que os do Boca. Porque pro Boca, querendo ou não, o Boca não tem, entre aspas, obrigação nenhuma de ganhar essa Libertadores, não era o esperado, esse time não era o esperado ganhar a Libertadores, o Boca já é ex-campeão. É claro, tem a pressão ali de chegar a 7 e tudo mais? Tem, mas, pô, não se compara à pressão de ganhar o primeiro título, né? A obsessão da torcida. Então, assim, eu acho que se tiver algum elemento de pressão que possa jogar contra, é a pressão interna dessa ansiedade por ganhar esse título. Mas eu acredito que o Diniz, a sua comissão e os próprios jogadores mais experientes, pô, o Marcelo, o Felipe Melo, jogadores campeoníssimos, o Felipe Melo bicampeão de Libertadores, o Marcelo pentacampeão de Champions. Eu acho que o Fluminense tem vários jogadores para ajudar os menos experientes a trabalhar essa questão. Eu acho que isso não vai ser um problema. Mas se for, André, em termos de pressão, camisa e tudo mais, eu acho que isso que pode atrapalhar eventualmente. Mas não acho que vai. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria sim que o primeiro título do Fluminense vem no dia 4 de novembro, André. Se eu tivesse não, André, eu sou adepto e vou apostar nisso. Tá. A gente vai falar mais sobre essa decisão de Libertadores. Eu falei ontem rapidamente, ontem a gente teve um pequeno problema técnico, então acabou saindo atropelada a nossa live. Mas quis o destino que 15 anos depois esse reencontro acontecesse, né? Fluminense, Maracanã, final de Libertadores. Ficou uma história mal resolvida, ficou uma história incompleta em 2008. Em 2008 o Fluminense tinha que ganhar por 2 gols de diferença, sai atrás do marcador, toma 1-0, faz 3 gols, o Thiago Neves faz 3 gols, leva para os pênaltis, e aí quis o destino que 3 dos principais jogadores perdessem suas cobranças, né, Conca, Thiago Neves e Washington, e o Fluminense perdeu o título para a LDU. Curiosamente ontem, também os 3 principais jogadores eu acho que ali perderam cobranças, né, porque o Cavani perde pro Boca, e o Veiga e o Gustavo Gomes perdem pro Palmeiras, né? É aquela crueldade, né, André, às vezes do destino.
Os dois times foram na estratégia de bota o melhor batedor primeiro É. e perderam. Eu não falei aqui, mas é porque eu ia falar do capítulo Abel, eu ia falar a parte. O Abel saiu. Sim, eu cheguei a colocar uma arte na tela sobre isso. Pois é, o Abel saiu de campo na hora dos pênaltis. Pena que eu não prestei atenção. Eu imagino que o Abel tenha deixado tudo ensaiadinho, tudo bonitinho, que tivesse uma tática pros pênaltis, caso você precisasse, antecipar cobrador, enfim. Mas não acho legal não, cara.